Senhores vereadores, está em votação as emendas apresentadas pela Comissão de Justiça e Redação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o projeto de lei em sua redação original. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. O vereador João Alberto Minaré, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da redação final nesta mesma sessão de hoje. É regimental. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final, já com as emendas incluídas. Senhores vereadores, há uma solicitação do Dr. Cael. Nós vamos fazer a inversão preferencial do projeto de lei. É esse aqui, né, Neire? O 16. Lei complementar. Os que concordam com a solicitação do vereador permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar 016/2005. Prefeito municipal altera o dispositivo da lei complementar 45 de 26 de fevereiro de 2004 e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação exarou o parecer pela tramitação e apresentando emenda ao projeto. As demais comissões permanentes elaboraram parecer favorável. A pedido do membro da Comissão de Justiça e Redação, Dr. Kiko, a assessoria jurídica elaborou parecer pela legalidade. O vereador Dr. Cael, mediante os parecer, solicita dispensa da leitura. É regimental. Se concorda, permaneça como estão, o contrário que se manifesta. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura. Está em discussão o projeto e as emendas. Não havendo oradores, está em votação as emendas apresentadas pela Comissão de Justiça e Redação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação o projeto de lei. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade em primeira discussão o projeto de lei 016. O vereador Lilico, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119, solicita apreciação da matéria em segunda discussão e votação na noite de hoje. Está em discussão o projeto, já com as emendas incluídas. Não havendo oradores, está em votação o projeto de lei. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar em segunda discussão. O vereador Existo solicita apreciação da redação final na mesma sessão de hoje. Está em discussão. A redação final, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Senhores vereadores, por questão aí de nós termos recebido, Sua Excelência, senhor prefeito, a ata desta casa não foi colocada em votação. Está em discussão a ata da sessão anterior. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior.
Projeto de Lei 104/2005, Prefeito Municipal. Senhoras, só para fim de esclarecimento, senhoras são bem-vindas, permaneça na casa o quanto tempo quiser, mas o projeto de interesse das senhoras e dos senhores foi esses dois que já foram votados. Isso não quer dizer que a presidência está falando para ir embora. Pode ficar à vontade, tá bom? Projeto de Lei 104/2005, Prefeito Municipal, prorroga o prazo da contratação e autorização pela Lei 23763, de 16 de junho de 2005. A comissão permanente elaborar o parecer favorável. O membro da Comissão de Justiça e Redação, Dr. Kiko, apresentou parecer contrário. Quer que lê? O vereador solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão. Não havendo oradores, está... Hã? Tá. Está em discussão. Com a palavra o doutor Kiko Miziara. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, funcionários, cidadãos, eu pedi aqui para anexar no presente projeto, senhores vereadores, algumas observações feitas no transcurso desse ano, inclusive a ata referente à sessão realizada há 6 meses atrás, não tem a data aqui, em que se discutia, entre outras coisas, o projeto de contratação e prorrogação que agora se repete na atual administração, que havia sido feito há 6 meses atrás. Eu quero aqui lembrar o meu pronunciamento, pronunciamentos que estão constantes dessa ata à época. O primeiro pronunciamento que consta aqui foi o meu, em que digo que, através de um requerimento, 267, vereador Existo, eu solicitava ao secretário da Saúde a contratação de médicos infectologistas, e esse me respondeu que seriam contratados 2 infectologistas. E, na época, eu comentei que o isolamento da Santa Casa não estava funcionando em razão exatamente da inexistência desses médicos especialistas. Fiz, na época, a sugestão para que fossem contratados em caráter de urgência esses profissionais. O doutor Otávio, com a palavra, disse que no início da administração votou favoravelmente a alguns projetos de contratação, até que, não justificando mais a excepcionalidade, passou a votar contrariamente. Disse que votaria favoravelmente ao projeto à época, porque aqueles profissionais médicos contratados eram de fundamental importância, mas se pautava pela legalidade na forma de contratação. Disse também, à época, que votaria favoravelmente ao projeto de contratação, mas que esperava que no transcurso de 2005, houvesse o concurso pertinente. Me concedeu uma parte e disse que, se o prefeito não aumentar os salários dos médicos, na época no valor de R$ 1.100, ele não teria médicos e teria que tomar a atitude, e está aqui em texto, teria que colocar esse projeto de prorrogação tantas vezes quantas fossem necessárias, em razão de não conseguir contratação de profissional, em razão do baixíssimo salário pago. O vereador Cael, na época, falou que teria que analisar o mérito do projeto, porque a contratação de infectologistas se faz necessária para sanar as dificuldades no isolamento da Santa Casa. E assim foi. Essa foi a ata de uma reunião, passados 6 meses atrás, quando nós aprovamos em primeira proposta do senhor prefeito municipal. O concurso feito pela prefeitura recentemente, nas vagas, e está aqui a lista,
do que se propunha e dos médicos inscritos, estava praticamente constando que não teria médico auditor inscrito, não teria médico dermatologista inscrito e não teria médico endocrinologista inscrito. Mas para as outras especialidades todas, havia um número suficiente, superior às vagas existentes. Quer dizer, se os médicos fossem capacitados através do exame, eles poderiam ser contratados e supriria aquilo que ele estava pedindo para contratar através desse presente projeto. Essa é a razão, senhores vereadores, pela qual eu não posso votar favoravelmente a esse projeto, mesmo sendo médico e mesmo sabendo que nós temos que dar à população a condição de ter médicos trabalhando. Só que o prefeito tem que atentar para coisas. Infelizmente, ele foi embora, mas ele teria que ouvir essas coisas e eu vou ver se eu consigo ir lá falar para ele isso. Primeiro, nesse projeto feito há pouco tempo, domingo, ele excluiu da lista o cargo para concurso das psicólogas. Tirou. Porque existia já constante de aprovação em concurso anterior funcionárias psicólogas aprovadas para virem a ser contratadas. Pois bem, tirando isso, fiz um requerimento e pedi ao senhor prefeito para que contratasse, então, porque a demanda que existe na saúde mental para as psicólogas é enorme e a espera não é inferior nunca a um encaminhamento, nunca a 4 meses. Dessa forma, senhores vereadores, a prefeitura ficou em débito porque não contratou e não sei quando vai contratar. O fato é que vai ficar carente essa função, como vão ficar carentes outras funções, por uma razão óbvia. E é essa que eu faço questão com os senhores vereadores. Não fiquem só na expectativa, como disse o nobre líder do prefeito, o senhor vereador Cael, né, de que o ano que vem vai ser resolvido. Isso tem que ser resolvido a jato. Porque aconteceu, senhores vereadores, que houve um concurso já de médicos, passou uma psiquiatra, fim do ano passado, passou uma psiquiatra. Quando ela soube o salário que era pago pela Prefeitura de Barretos, ela virou as costas, nem fez a aceitação do cargo, nem se inscreveu como interessado em vir assumir algum dia o cargo vereador João Minaré. Por quê? Exatamente isso. Porque o salário de médico hoje é de R$ 1.300 bruto, dá R$ 1.200 mais ou menos líquido, o que é um absurdo. E esse absurdo passou o ano inteiro. Um ano inteirinho que o prefeito apresentou alguns projetos importantes, como o Programa de Saúde da Família, mas com dinheiro que vinha de fora. E já colocou todos os médicos da rede pública numa situação de desconforto, porque passavam a vir ser contratados por um período integral por R$ 5.000. Meio período seria, então, equivalente a R$ 2.500. Praticamente o dobro do que a gente ganha por meio período. Então, espera um pouco. O senhor prefeito precisa atinar para isso, não é para professor só não. Está certo, tem que dar atenção para professor, tem que dar atenção para muitas coisas, mas certas coisas são de fundamental interesse e importância. Por que, vereadores, isso eu vou dizer agora, só não vou dizer o palavrão que me veio à boca agora. Mas o serviço médico que vem sendo prestado é simplesmente grotesco, ridículo, porque o médico se sente na desobrigação de atender. Eu queria ser ouvido. Senhores vereadores, tem um vereador para não na tribuna. sentir assim que eu estou falando besteira Oripinho. E gostaria até de ser aparteado, se fosse o caso. Eu vou comentar aqui alguns fatos que são importantes para os senhores saberem. Para os senhores saberem, por exemplo, que eu acho que não existe um único médico aqui em Barretos, ginecologista, que faça exame ginecológico em qualquer paciente da rede pública de saúde. Que não apalpa as mamas de nenhum paciente aqui na rede pública de saúde. Isso quer dizer que o Barretos, que tem um enorme hospital, um incrível hospital de atendimento oncológico, passa a ter o risco pela nossa assistência pública, porque os nossos pacientes da rede pública não são, os nossos médicos da rede pública não são cobrados a fazer os exames que têm que ser feitos. O mínimo que tem que ser feito. O mínimo. Falar para o paciente, já desabotou a blusa, dá uma palpadinha, que ele vai gastar 1 minuto, mas o suficiente para detectar, aqui tem um nódulo, vamos fazer uma avaliação melhor. Não.
E hoje câncer não apalpa mais ninguém, não pega idade não. Pega com 20 anos, com 25 anos, com 30 anos e mata. E eu estou fazendo aqui uma denúncia porque um dia desses a minha empregada foi numa rede, numa unidade de saúde para ser atendida, foram atendidos 16 mulheres por um ginecologista em 35 minutos. Nem mágico. Ninguém no mundo, nem a mão de ouro, a visão do super-homem para olhar lá e ver que estava tudo em ordem. Ninguém dá conta de fazer isso. Quer dizer que o risco que a população corre vem por conta de maus profissionais ou de mau pagamento, ou dos dois. Então, quando vem um projeto desse para a Câmara, para cobrir um buraco ali, o prefeito tem que entender que se ele não pensar melhor e parar para entender, e parar de ouvir as bobagens que o seu jurídico fala, porque o seu jurídico faz a bobagem de dizer que colocar como gratificação o aumento de salário nosso era uma medida inconstitucional, quando isso é o que o Estado vem usando há 20 anos, o governo federal vem usando há 20 anos, e eu levei meu olerite lá para o prefeito, falei, aqui como é que eu recebo do Estado? Ah, mas o meu jurídico, e por causa do seu jurídico brilhante, nós todos ficamos nessa pendência que não vai ser resolvida enquanto o prefeito não tomar consciência que o nível de medicina praticado no município de Barretos é péssimo. E dói em cada um de nós saber, por exemplo, eu chego lá na rede pública, lá na saúde mental, e chego lá, às vezes eu chego 8 horas, 8h15, e a médica que divide a sala comigo já foi embora. Que atende 3, 4 pacientes, diz que atende melhor que todo mundo, então ela só vai atender 3, 4 pacientes, vai embora. Eu falo, não, eu atendo mal, eu atendo 14, 15 pacientes, fico até 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Ela deve ser muito melhor que eu, claro. Então, essas coisas não podem acontecer mais. E é por isso, por exemplo, que um projeto como esse de prorrogação, eu não vou votar nunca mais a favor. Por que eu não vou votar nunca mais a favor? Porque continua nos esganando. O vereador Cael é da rede pública, eu sou da rede pública, tem outros tantos e tantos médicos que merecem um salário melhor, como tem alguns, como esses que eu citei agora há pouco, aí que não merecem ganhar salário, nenhum dia está no olho da rua. Inclusive, nós ficamos sabendo que houve uma reclamação, eu fiquei sabendo, porque eu estava lá, minha mulher trabalha na rede pública, ela me deu a informação que foi uma reclamação lá, a reclamação de um paciente que falou, eu fui lá fazer, uma mulher falou, vou fazer exame ginecológico, o médico mandou fazer mamografia, pediu a mamografia, mas nem olhou para ver se eu tinha, sei ou não, e eu não tenho. Não tinha. Ele nem olhou para a mulher, nem perguntou, nem apalpou a mulher, e era o chefe do serviço ginecológico, ginecologista. Esse desabafo, eu peço desculpa aos senhores vereadores, mas não dá para aguentar mais essas coisas. Essa política de saúde que existe no município de Barretos é ruim cronicamente. O prefeito antecessor era pior que esse, porque ele não ouvia nada e fazia de conta que fazia as coisas. Mas o Mané, o senhor Emanuel, está indo exatamente para o mesmo caminho. Falar que nós praticamos uma medicina decente em Barretos, falar que nós praticamos uma assistência decente à população, é conversa mole. É conversa para boi dormir, senhor presidente. Então eu estou indignado e eu acho que os senhores vereadores, claro, o senhor prefeito veio aqui, ele goza do nosso apoio, goza do meu apoio, mas eu não posso mais votar em coisas desse tipo. E eu gostaria que os senhores também não votassem nisso, para que ele pelo menos parasse para pensar o que é que está acontecendo. Para que ele não ficasse iludido que nós vamos falar amém para todas as coisas dele. E mais gravemente ainda, a população não vai falar para ele isso. Porque na hora que começar a aparecerem e surgirem problemas graves com a população, alguém vai ter que responder por isso. E não vai sobrar só para o profissional, não. O profissional é uma parcela de um erro que vem sendo sistemático. É uma parcela só. Mas existe erro por parte da administração, por parte do secretário da saúde e até mesmo por parte do paciente que aceita esse mau serviço médico prestado. Por isso eu peço aos senhores que pensem bem, porque nós vamos fazer de conta que nós estamos endossando uma administração que nesse aspecto, pelo menos, está errando terrivelmente. Mas não é só nesse aspecto, não. Está errando em outros aspectos também. Mas os outros aspectos não são a pauta desse projeto. Obrigado. Continua em discussão.
Está em votação o projeto de lei. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei contra o voto do vereador Dr. Kiko Miziara. Com justificativa de voto, o vereador Euripinho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu vi as explicações do Dr. Kiko como um bom médico, um conhecedor realmente da área, o Dr. Kael. Nós sabemos que realmente a saúde é a prioridade da gestão do Emanuel, tanto é que ele já falou que investiu grande parte do orçamento dele na saúde, e ainda existe problemas, como foi citado pelo Dr. Kiko. Mas, Dr. Kiko, eu votei favorável a essa prorrogação porque, pelo que me consta, em alguns itens desse projeto não houve nem inscritos para concurso. E a minha preocupação é como está suprindo essas faltas. E realmente quem vai, se isso acontecer, pagar por isso é a população. Então eu acho que as suas explicações, no final de ano, que nós estamos aí fechando um ano de trabalho, fazemos uma comissão nessa casa, levamos a conhecimento dele de uma forma conjunta, para mostrar nossa força? Não. Para mostrar realmente a representatividade que nós temos diante da população, como você citou, da senhora que foi atendida e nem tocada. Não posso dizer isso de todos os médicos, não tenho esse conhecimento, mas tenho reclamações também de muitos médicos que realmente atendem de uma forma rápida. E até admiro você, quando fala, Euripinho, eu demoro 45, uma hora por um paciente. Eu falei, mas doutor, é esse meu trabalho. Então, é admirável o seu trabalho, mas eu entendo que essa casa não pode deixar levar essa situação em vão. E eu até peço para o presidente para que no início dos nossos trabalhos, no ano que vem, que a gente possa estar levando essa reivindicação de uma forma diferente, não através de requerimento, indicação, porque isso talvez não está resolvendo nada, não. De uma forma de levar para a imprensa, de levar para o prefeito as coisas que vêm acontecendo na nossa cidade, principalmente na área da saúde. O vereador Dr. Kael solicita apreciação da redação final na mesma sessão de hoje, a regimental. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está em discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. Ninguém pede destaque, não, hein? De requerimento de cação, ninguém pede destaque. Eu sei, mas foi por isso mesmo. Só assim você ri, né, Guilherme? Você gosta de ver o Kiko rindo? Projeto de lei 1107. Prefeito Municipal prorroga o prazo de contratação autorizado pela Lei 3769, de 29 de junho de 2005. A comissão permanente elaborar o parecer favorável. O vereador Mandioquinha solicita apreciação e leitura dos pareceres. O vereador João Alberto Naré solicita dispensa. Está em votação. Pedido do vereador Mandioquinha e do... Você retira? Então, está em votação o pedido do João Minaré. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está em votação o projeto de lei. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Existo solicita apreciação da redação final na mesma sessão de hoje. É regimental. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está em discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final. O último projeto da noite de hoje. Projeto 108, Prefeito Municipal, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, DR, para execução de obras e serviço de melhoramento da pavimentação do trecho que especifica na Estrada Vicinal Municipal BA 14. A comissão... Aonde que é? Da Lagoinha, no Guaraci.
A Comissão Permanente da Lagoinha, Aguaraci. É os 7 quilômetros que está faltando, né? A comissões permanentes elaborar. As comissões permanentes elaboraram parecer favorável. O vereador Exílio solicita a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão. Não havendo oradores, está em votação o projeto de lei. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Dr. Cael solicita apreciação e redação final na mesma sessão. Está em discussão a redação final. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade a redação final na noite de hoje do projeto de lei. Senhores vereadores, só queria dizer que, em nome do Sindicato da Alimentação, nós vamos fazer a confraternização do sindicato e eu não peguei os convites para os senhores, porque a Lúcia não deixou na gaveta. Se os senhores quiserem ir, estão convidados, só comunicar a Lúcia que ela vai emitir, através do Juninho, o convite para os senhores. Muito obrigado pela atenção de todos no Jockey Clube. Sexta. Isso. Depois da manhã. Churrasco. Churrasco, tenho certeza. Obrigado a todos. Bom final de ano. Feliz Natal. Que Deus abençoe a todos. Fala, Mandioquinha. Pode falar, Mandioquinha. Vamos serviço pro filho dele. Seu Geraldo. Feliz Natal pro senhor, viu? Mais um ano juntos, sempre por dias melhores. Por isso desejo agradecer-lhes e desejar a todos meus amigos, meus irmãos, funcionários da casa, imprensa, muita paz, harmonia e saúde para todos nós e que Deus nos acompanhe. Muito obrigado. Boa noite a todos.